Nesse tutorial eu quero te ensinar o passo a passo da criação de uma nanopigmentação de sobrancelhas, desde o design ideal para cada cliente, quanto todas as dicas para você posicionar e criar fios estratégicos e naturais para as sobrancelhas das suas clientes, preenchendo as transparências e deixando-as volumosas com naturalidade. Depois de toda a higienização da pele, eu fiz algumas marcações com a cliente sentada, porque quando a cliente está sentada, a musculatura dela é bem diferente de quando ela está deitada. Então eu gosto de sempre, antes de começar a marcação, de ver a cliente sentada. E aí eu começo a traçar as linhas, sempre respeitando o desenho que essa cliente tem. Então vocês percebem que eu não estou fugindo do que ela tem, mas seguindo o fluxo natural dos pelos dela. Perceba que a sobrancelha dela tá há muito tempo já sem fazer, então tem bastante pelos abaixo, onde eu vou estar removendo esse excesso de pelos pra gente estar dando destaque para a sobrancelha dessa cliente, iluminando o olhar, também realçando e erguendo esse olhar. Vocês percebem também que ali eu só fiz algumas marcações de alguns pontos na parte superior dessa sobrancelha, então eu não faço marcação das sobrancelhas, porque senão a gente vai deixar uma sobrancelha um pouco mais marcada, puxando para um artificial. E aqui eu gosto sempre de destacar a naturalidade dos fios, seguir o fluxo natural desses fios. Feito o desenho, depois eu venho aparando os pelinhos. Vocês verem que eu sempre jogo esses pelos no fluxo natural que eles crescem, sempre penteando pra cima os pelos, porque depois eu ensino a cliente a também sempre a pentear a sobrancelha pra cima, porque daí ele vai também estar preenchendo o volume natural dessas sobrancelhas, tá? Porque depois eu vou explicar o porquê pra vocês. Então eu venho aparando esses pelos para depois eu fazer a remoção dos fios que ela tem em excesso. Aqui já começo a remover o excesso dos fios, então eu sempre peço o auxílio da cliente para que ela puxe, as sobrancelhas, como eu já ensinei para vocês em outro vídeo, fazer o design de sobrancelhas e utilização da linha. Para mim esse é o método mais rápido e eficaz, porque a linha ela vai tirar os pelinhos da raiz e vai deixar o olhar super iluminado, além de ele demorar muito mais para crescer esses fios. Então as clientes preferem o trabalho com a linha. Já dá para perceber a diferença que fica a sobrancelha quando a gente tira os pelos com a linha. Eu venho ali limpando tudo também, o excesso desses pelinhos que ficou caído, e analisando se ainda tem algum pelinho que ficou para trás, e eu tiro ele e faço a finalização com a pinça antes de eu começar a desenhar os nanofios nessa sobrancelha. Se você ainda não sabe fazer o design de sobrancelhas, tem um vídeo exclusivo te ensinando o passo a passo do design. Só com o design já deu uma grande valorizada no olhar dessa cliente. E eu venho aqui delimitando novamente, os pontos iniciais ali para mim não me perder. Vocês percebem que a gente tem um lado muito diferente do outro. Uma musculatura, ela puxa muito mais do que a outra. Essa cliente, por exemplo, ela deitada, a sobrancelha dela do lado esquerdo parece muito mais baixa do que o lado direito. Porém, quando ela está sentada, a sobrancelha dela esquerda fica muito mais alto, porque ela puxa a musculatura. Então por isso que eu gosto de muito analisar a cliente sentada, tá? E vocês percebem também ali a marcação que eu faço pela aba do nariz, como é diferente um lado do outro. Então se atentem com isso. Então agora eu vou começar a desenhar os nanofios. Eu sempre penteio toda a sobrancelha para cima, porque eu quero seguir o fluxo desses fios. Vocês percebem também ali que eu estiquei bem essa pele para mim começar a fazer o primeiro fio, tá? Então, eu passei uma vez, a lâmina, sempre esticando bem a pele, tá? Essa lâmina, a sua ferramenta tem que estar no ângulo de 90 graus para não rasgar a pele, porque senão quando ela ficar cicatrizada, o fio vai estar esfumado. Então, eu quero um fio bem delicado, bem natural, e é possível a gente fazer isso com o seu tebore, no caso, em 90 graus.
Eu sempre utilizo a lâmina U, eu gosto muito da lâmina U porque ela dá esse acabamento perfeito. Então aqui um pouquinho mais de perto, ele parece que fica grosseiro o fio, mas é o pigmento ali que ele estava em excesso. Então, para não ficar esse aspecto grosseiro, você pode pegar um pouquinho menos de pigmento ou ir limpando. E eu sempre vou seguindo o fluxo natural dos fios. Você não precisa criar um molde igual para todas as sobrancelhas, porque cada sobrancelha vai dizer como é que tem que ser feito. É só você seguir os fios que a cliente já tem. E eu venho preenchendo somente onde tem transparência. Aonde já tem mais volume, eu não coloco fios, porque senão ele vai ficar muito mais destacado do que as partes, né, realmente que estão com transparência. Então, essa parte inicial eu preencho um pouco mais do que essa parte do meio, onde ela tem mais volume. E eu vou abrindo ali uns fiozinhos entre um e outro para ver onde realmente tem essa transparência. Vocês percebem que quando puxa a pele a gente consegue visualizar isso melhor. Então, não coloque um molde igual para todas as clientes. Você tem que olhar para sua cliente e ver qual que é a necessidade dela. Como é o fio da sobrancelha dela, se ele tem um fio que ele é mais para decaída, quando é aquele fiozinho que a gente penteia ele e ele não fica nesse aspecto mais erguido, né? Mais para cima, direcionado para cima. Ou se é uma cliente que você penteia o fio e ele fica todo direcionado como essa minha cliente. Então, eu sempre puxo muito bem a pele, estica bem a pele. Quanto mais você esticar essa pele, mais fino, mais delicado e correto vai sair o seu fio. E ali eu estou, ajustando o rosto da cliente para que ela vá virando. Eu sempre começo os primeiros fios, estou atrás, posicionada atrás da minha cliente. Já nesse sentido, eu estou um pouquinho mais na lateral dela, para mim conseguir visualizar melhor os fios naturais dela e fazer também os cortes certos na sobrancelha. Sempre com a minha ferramenta, o meu tebori, no ângulo de 90 graus, porque se você fizer um ângulo mais deitado, esse fio vai sair muito grosso, então não vai ficar um trabalho delicado, não vai ficar um trabalho bonito. Você percebe também que como esse ângulo, o fio ele é mais deitado, eu desenho ele também igualmente, mais deitado. No início da sobrancelha eram fios mais de pé, então eu desenhei esses fios mais em pé. Vou fazer também uma leve preenchida nos fios de descida dessa sobrancelha, tá? Então, ele é totalmente diferente dos outros fios. Você tem que visualizar como é que é esse fio. No caso dessa cliente, ele tem esse fio bem fino e ele tem esse ângulo de descida. Por isso que eu desenho ele dessa maneira, sempre encaixando no fio natural que a sua cliente já tem. E você vai visualizando aonde você ainda pode colocar algum fio, aonde tem alguma transparência. No caso, essa cliente, ela me pediu que ela gostaria de deixar a sobrancelha dela um pouquinho mais destacada. Então, eu venho fazendo esses acabamentos, esses detalhes, né, com esses fios, para deixar essa sobrancelha um pouco mais destacada, mas sem perder essa naturalidade. Então, os fios já estão todos desenhados e eu venho saturando agora essa sobrancelha. Nesse primeiro momento, enquanto eu ainda não fiz o lado esquerdo da sobrancelha da cliente, eu saturo ele de uma maneira mais rápida, mais leve, espalhando só o pigmento na sobrancelha toda. Eu já faço a limpeza dessa sobrancelha. Para mim, está fazendo o lado esquerdo. E aí, depois, quando ambos os lados estiverem prontos, eu sim saturo e deixo ali cerca de 5 minutos esse pigmento agindo. E agora eu vou começar a fazer a construção ali dos fios pro lado esquerdo. Então, eu sempre venho, eu viro um pouco, inclino o rosto da cliente para mim estar visualizando bem essa sobrancelha. E eu começo a desenhar conforme os fios que ela já tem. Nesse lado esquerdo, a minha mão acabou ficando bem ali na frente da câmera,
Então eu vou acelerar um pouquinho para vocês e depois eu mostro o resultado final. Mas você sempre vai seguindo o fluxo que o seu pelo natural, que o pelo natural da cliente vai te apresentando. Fazendo isso, não tem erro. Você vai fazer uma sobrancelha natural, uma sobrancelha que vai valorizar o que essa cliente já tem, deixar o aspecto artificial. Muitas clientes chegam aqui no estúdio, às vezes traumatizada por outros procedimentos que já fizeram, né? No caso, passaram por uma remoção a laser e elas me dizem que era para ser uma sobrancelha fio a fio e acabou ficando esfumada, acabou ficando marcada e mudando de cor. Isso tudo é por conta do posicionamento do tebore. Se você posicionar o tebore a 90 graus e você cortar na camada certa, vocês percebem que não sai sangue quando eu estou estruturando esses fios, porque eu estou trabalhando na camada certa. Outra coisa também para você se guiar é você escutar a pele fazendo como se ela estivesse rasgando bem de leve, como quando você passa a unha e você sente aquele barulhinho passando assim, um leve rasgo na pele. Tá? Mas ele também não pode ficar muito superficial, porque senão esse pigmento que está sendo implantado, ele vai ser expulso. Mas ele não pode ficar tão profundo a ponto de o pigmento esfumar. Então, isso tudo você vai, conforme você vai treinando a sua técnica, vai treinando os fios, você vai observando. Então, o que eu percebo é que vão sair pequenas gotículas de linfa. Essa linfa, ela é como se fosse umas gotinhas de água, tá? Então, essa linfa quer dizer que você está cortando na camada certa, correta da pele da cliente. Vocês percebem aqui também, ó, que eu tô estruturando um pouco mais o ponto alto, porque ele estava bem ralo, ele estava sem pelos. Então, vou estar estruturando esse ponto alto para ela ficar harmônica, essa sobrancelha, naturalmente preenchida. E esses fios de cima, eles são fios de descida. Então, você observa na própria sobrancelha que ele vai ser diferenciado dos outros fios da parte de baixo. Os primeiros fios da sobrancelha do ponto inicial, eles são fios em pé. Depois, ali, ele começa já a dar uma inclinada. Já esses fios da parte superior, eles são fios que eles descem, eles são fios de descida. Então, eles crescem voltados para baixo. Já os fios da parte inferior dessa sobrancelha, ele cresce voltado para cima, sempre jogando o fio. Então, é importante você se atentar e desenhar os fios exatamente como são os naturais, porque depois de cicatrizada, esses fios vão se encaixar. Então, a sua cliente ela não vai perceber o que é um fio natural de um fio criado. E aqui, então, eu já terminei de fazer toda, essa estrutura da sobrancelha. Eu venho saturando a sobrancelha novamente. E como eu falei da sobrancelha direita, eu não vou deixar esse pigmento saturando por muito tempo, porque antes de eu saturar ele por mais tempo, eu vou analisar se ainda precisa colocar algum fio, se ficou alguma parte com transparência. Depois de limpa, com o auxílio da escovinha, você penteia a sobrancelha e você vê aonde ainda está faltando completar. Aqui é possível ver que a cauda precisa de um pouco mais de fios entre essas transparências para ela ficar uniforme. Então, eu vou vir e vou colocar mais fios nessa cauda. Então, eu já vejo o outro lado ficou certinho. O que falta é uns retoques, então, nessa sobrancelha do lado esquerdo. Eu faço todos os retoques necessários e depois eu venho saturando aí as duas sobrancelhas. Eu deixo esse pigmento saturando ali, Saturando quer dizer o pigmento fixar bem na pele, cerca de 5 minutos. Enquanto esse pigmento age, eu faço uma massagem capilar ou vou dar as instruções do pós para cliente. E esse é o resultado do antes e depois da nanopigmentação, como iluminou e como destacou a face dessa cliente. É a minha segunda vez que eu tô fazendo e, nossa, maravilhoso. Efeito natural, lindo, preenchido.